bem-vindos ao Ponto de Conexão, pelo canal Conecta aí TV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e Rádio Barreirinha de Portugal. Hoje nós vamos falar sobre um desafio do dia a dia: como lidar com os sentimentos da outra pessoa. Por exemplo, a raiva, a inveja e até o julgamento, sem deixar que isso nos afete. Para isso, vamos conversar com a Tânia Terezan, ela que é uma estudiosa da programação neurolinguística, que vai nos mostrar como essa ferramenta pode ser aplicada na prática para transformar essas situações. Bem-vinda, Tânia. Obrigada. Olha, Tânia, o Cláudia, pode só falar. lembrando para a gente iniciar falando assim: o homem, né? O homem, a mulher é o que ele acredita. É isso aí, é muito, muito importante essa fala É. sua, porque realmente é verdadeira, né? Uhum. Tânia, agora, quando alguém descarrega a raiva em cima da gente, como que nós podemos usar a PNL para não entrar automaticamente nesse jogo emocional e manter o nosso equilíbrio interno? Olha que assunto interessante, né? Hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, é só lembrando uma coisa que, na verdade, não é de PNL, mas eu gosto sempre de trazer para as nossas bate-papos. É, Nós somos muitas vezes inconscientes da nossa inconsciência. Então, de repente, vamos lá na nossa prática do dia a dia. Se você está assim naquele piloto automático que eu vejo que a maioria das pessoas vivem, né? O que a PNL pode oferecer? Um conhecimento, né? Um autoconhecimento para você perceber que você não precisa viver no piloto automático, mas que você pode sim ter controle sobre a sua vida. Agora, a influência do outro, quando o outro fala e despeja, né, a raiva em cima de você, você pode simplesmente silenciar, porque isso é uma ferramenta poderosa de você fazer um silêncio, né? Porque daí você não está nesse piloto automático e você não descarregar, não despejar em cima do outro também as atitudes do outro, porque o que é do outro é do outro. Agora, o que é seu é seu. Então, o conhecimento de como você funciona, como é o seu cérebro, tudo isso são ferramentas que a PNL pode ajudar muito nesse dia a dia, principalmente nessas ocasiões que pegam a gente de surpresa muitas vezes, né, Cláudia? Muitas vezes sim, porque às vezes você está nem esperando que a pessoa tenha uma atitude e de repente vem em cima de você e aí você é aquilo que você falou. Nós temos que nos conhecer profundamente para ter o equilíbrio, para não agir como a pessoa agiu, não é? Porque o conhecimento, a PNL tem uma ferramenta, é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, porque o que é o conhecimento usado na PNL? Nós fomos programados, o nosso cérebro, né, a nossa parte neural, ela é programada de um jeito. Então, a PNL, ela vai ajudar você a ter o conhecimento de como você usar no dia a dia situações de não reação. Porque, né, o homem sem o conhecimento, ele é reativo. Bateu, levou. Então, nós temos essa tendência, mas a PNL, ela traz esse conhecimento para você ter esse autocontrole. Sim, mas hoje, no mundo que a gente vive, no mundo atual, a inveja, ela se manifesta de diversas formas, principalmente agora em rede social, é, pode acontecer comentários, né, que até disfarçado atitudes assim sutis. E a E PNL, ela oferece alguma estratégia prática para identificar e neutralizar esse tipo de energia, sem guardar ressentimento, porque muitas vezes aquele que despeja, né? Muitas vezes ele esquece, mas aquele que recebe
a crítica, fica guardando aquele ressentimento. Então, o que as pessoas podem fazer a esse respeito? Olha, como que eu vou explicar? Por exemplo, a PNL, ela tem muitos exercícios na prática. Mas, às vezes, quem não é conhecedor da PNL vai falar como que eu posso usar isso no dia a dia, né? Como eu já falei do conhecimento, do autoconhecimento. Quando a pessoa despejar em você, porque é fácil falar assim, né, Cláudia? Mas no dia a dia, a história é bem outra. Mesmo, às vezes, eu tendo conhecimento, você tendo conhecimento, nem sempre nós conseguimos neutralizar isso, não é verdade? Sim. Então, a PNL, ela traz assim, o exercício de você, por exemplo, como vamos lá, em redes sociais, uma das coisas que é assim básico para quem está buscando a ferramenta de PNL, fazendo algum curso, conhecendo um pouco mais, você vai ver que é a não reação. Por quê? Tudo que está lá, o que está refletindo em mim? Agora, quando eu permito que isso tenha um impacto emocional, eu aí eu vou entrar no jogo. Mas o que é a neutralização que a PNL usa? É você ouvir e na hora certa, quando você se acalmar, se aquilo teve um impacto na sua emoção, você se acalmar e no momento certo você pode até se for necessário, se tiver uma outra conversa, você conversar com a pessoa. Mas se não, não tem como você fazer. Aliás, não é que não tenha. O que a PNL ensina é você não ser reativo, é você ter naquele momento se afastar. Eu vejo que é uma das ferramentas que nós podemos fazer. Porque, como você disse, redes sociais tem que tomar muito cuidado. Muito. Muito cuidado, porque vira assim é como se fosse um jogo e as pessoas vão aumentando, fomentando aquilo. E uma das regras que eu vejo também para a gente hoje, a gente às vezes quer uma vida de paz. Muitas vezes as pessoas falam que quer paz, que o mundo está muito violento. Mas será que eu tenho usado essa paz? Eu tenho entrado nesse estado de consciência de paz ou eu realmente estou dando, como é que fala a palavra? Fomentando Abertura, isso. dando abertura para essa guerra, e principalmente nas redes sociais, que isso é muito. Eu vejo, né, eu ouço as pessoas falarem, e para mim, eu vou falar da prática que eu tive, né, na minha vida. Se é um comentário maldoso, se está falando de você, neutraliza, naquele momento não reaja, porque só vai trazer mais guerra para você e para os outros que estão nas suas redes sociais. Exatamente. Tânia, hoje a gente convive com pessoas que muitas vezes vivem nos julgando ou até criticando por N motivos que muitas vezes nós não sabemos, que só elas sabem. Como Sim. nós podemos aplicar o reenquadramento da PNL para não absorver essas palavras como verdade sobre nós? Porque muitas vezes a gente quer provar que aquilo que o outro disse não é verdade. E nós não Uhum, temos que provar nada, não é? uhum. Tudo isso, né? O reenquadramento da PNL, quando você vai conhecendo, né, seus padrões, como você se comporta, como você é visto, como você quer. Eu vejo assim uma das coisas muito interessantes, porque o julgamento ele é muito frequente, ele está aí em nós. Eu vejo que quando você vai buscando o conhecimento, você vai amenizando isso. Uma pessoa te julga, ou você vai julgar, você fala, epa, surge ali uma luz, né? Epa, isso daí não cabe a mim. Mas quando é de fora, é aquele impacto, né? Então, quando você consegue observar os seus padrões de mental,
neural, que você sabe que aquilo não é verdade, que você já se conhece, fala, peraí, realmente eu tô, como que eu vou deixar que isso não tenha um impacto tão forte na minha vida? Aí você, aquele exercício que eu gosto muito, lógico que nem sempre vai dar, né? Mas você refletir, você respirar e deixar passar. Porque senão é aquilo. Volta no mesmo quadro, Cláudia. Sempre vai se tornar maior do que você pode administrar. Então, quando você percebe os padrões mentais que você tem, é muito mais fácil de você administrar isso. Eu falo que é tudo uma coisa parecida, né? Porque o julgamento, a raiva, a A inveja. a inveja, tudo. O que que isso está fazendo na minha vida? Por que que eu estou reagindo? Então, quando você começa a ter o conhecimento, você vai ter mais clareza também para você se comportar. E o seu Sim, comportamento isso vai ser reativo, né? e isso também é uma oportunidade para nós nos conhecermos melhor e até crescer com tudo isso, né? Uhum. A gente vê a atitude do outro e a gente pensa, olha, isso eu não posso fazer, não é? Porque senão eu vou ser como ele, né? E não é nada bom isso. Então, é aí que eu falo que entra a diferença do conhecimento, de você se conhecer. Porque o outro é o outro, mas e eu? Será que eu, sendo ali um profissional, sendo pai de família, uma mãe de família, um profissional, qual a minha atitude? Como eu devo realmente agir nessa situação? Então, o conhecimento ele vai te trazer essa clareza para você estar lidando. Nem sempre vai funcionar. Vamos ser sinceros, vamos ser claros, né? Nem sempre vai funcionar. E é muito melhor às vezes quando há uma necessidade de você falar, tudo bem, mas fale para que o outro consiga perceber que ele, porque na PNL, Cláudia, tem uma fala que fala assim: não existe o certo e errado. Existe o certo para você e existe o certo para mim. E existe o errado para você e o errado para mim. Então, não existe o certo e o errado. Existe aquela consciência naquele momento que a pessoa tem. Porque às vezes o outro ele está fazendo isso mais uma forma de se defender. Então ele está projetando em você, no outro, aquilo que está nele, aquilo que ele não tem controle. Então se eu reajo de uma forma, tudo aquilo que ele traz para mim, como que isso vai melhorar? Então, se eu tenho esse conhecimento, faz a diferença. Então, não tem certo e errado, existe o certo e errado para mim e para o outro. Certo, Olha que então é muito interessante isso. Então, o verdadeiro assim, exercício rápido de PNL, né, para as pessoas que nos acompanham, para praticar no momento em que eles sentem que a raiva ou a inveja do outro estão caindo sobre eles, seria isso: parar, refletir e não reagir. Mas isso, Cláudia, para quem já está buscando conhecimento. Mas vamos lá, na prática, nós só estamos falando desses exercícios da prática. Sim. Mas quando a pessoa não tem esse conhecimento, é muito difícil ela ter este comportamento. O comportamento dela vai direto naquela reação. Por isso que se fomenta muito as guerras, né, entre aspas, que faz aí essas grandes discórdias. E eu, sabe o que eu vejo? Quando tem essas reações em cadeia, eu falo que as pessoas elas estão muito desconectadas da empatia, né? Daquela de se colocar no lugar do outro. A PNL também traz esse assunto para a gente também não ser reativo, se colocar no lugar do outro, né? É um exercício às vezes simples, mas nós precisamos aprender. Exatamente. Olha, Tânia, eu queria te agradecer por compartilhar com tanta clareza
essas ferramentas práticas com as pessoas, porque é muito bom nós pararmos por alguns momentos para ouvir, por mais que nós já saibamos sobre tudo isso, mas é bom parar e refletir e analisar as nossas práticas, as nossas atitudes, para que nós não possamos também ferir o outro e a nós mesmos, né? Sim. Cláudia, tem um exercício de PNL que eu gostaria de passar, que é Olha, rápido. sim, Posso? claro. É um exercício, por exemplo, se você foi insultado, se você foi alvo de uma inveja, de uma raiva que não estava, né, no seu controle, que não era direcionado a você, mas a pessoa fez isso com você, e às vezes o que acontece? Mesmo você buscando o conhecimento, às vezes lá em casa, quando você parar, você fala, poxa vida, mas por que essa pessoa fez isso, né? O que que eu, muitas vezes, né, Cláudia? O que que eu fiz de errado? O que está acontecendo? Então, tem um exercício de PNL que é assim, ó. Vamos lá, a raiva. Vamos pegar o exemplo que nós falamos hoje. Uma pessoa que destilou a raiva em você. Você fecha os olhos, chega no seu, né, num lugar calmo, fecha os olhos, faz uma respiração profunda, fica bem ali, tenta se acalmar, e você visualiza aquela pessoa ou aquele problema, você visualizou, aí você mentaliza aquela pessoa, aquele problema, ficando bem pequenininho, a cada vez mais pequenininho, assim, ao ponto de desaparecer. Isso é um exercício que funciona muito e dá muito certo nessas situações. Olha, situação de raiva, de inveja. É, Olha que bacana, muito bom isso. Vamos isso praticar. é a prática. É, PNL, obrigada. Oi? PNL na prática, né? Isso aí. Tânia, deixa seu contato, por favor, para as pessoas que quiserem conhecer mais sobre a PNL, ter uma conversa com você. O meu contato, ele é o meu número de celular é o 14 99696 7031. E tenho também o meu Instagram, que é Tânia underline Teresan. Quem quiser me procurar, estou lá. Então, tá bom. Muito obrigada, Tânia. Beijo enorme e obrigada por compartilhar com a gente sempre assuntos que fazem a diferença na vida da gente. Eu que agradeço. E a você que nos acompanha no ponto de conexão, fica o convite para seguir conectado, porque toda semana trazemos conversas que melhoram um pouquinho a vida da gente. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo.
Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. No Modas Infantil, também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. No Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. No Modas Infantil.